gente não teria uma hiperinflação nesse cenário? Porque uma vez eu li um artigo, me mandaram assim, e quando eu bati o olho no título, eu falei, isso aqui é besteira. Falava assim, o Bitcoin causará uma hiperinflação. Era a tradução de um artigo americano. E eu falei, ué, mas como é que o Bitcoin vai causar uma hiperinflação se a oferta monetária dele é controlada, você tem cada vez menos sendo produzido ao longo do tempo, ele é escasso, mas não é que o Bitcoin em si, ele vai ser hiperinflacionado. É que vai chegar uma hora que o pessoal vai começar a pegar a moeda ruim e desesperadamente começar a querer comprar a moeda boa, que ganha valor. E nessa hora ninguém mais vai querer ficar com a moeda ruim na mão. E as pessoas vão demandar bitcoins para fazer transações comerciais do dia a dia. Então geraria uma hiperinflação no sentido de que as pessoas perderiam confiança em moeda fiduciária e deixariam ela de lado. O pessoal não vai querer mais real, não vai querer mais peso, principalmente moedas mais fracas. O franco suíço é muito mais forte em termos de confiança do que o real ou peso ou uma moeda de um país que tem um governo ditatorial e não é transparente. Mas esse ponto da hiperinflação ele me deixou com uma pulga atrás da orelha, mas não só por conta dela, eu achei lógica a conclusão, mas porque hoje o que a gente vê no mundo é que governos gostam de inflação porque a inflação ela rouba do poupador e ajuda o endividado. Se eu pego emprestado com vocês aqui da plateia R$100 e porque vocês gostam de mim, vocês não me cobram juros e deixam eu pagar no final do ano, eu devolvo R$100, mas já não são mais R$100 do começo do ano, porque tivemos inflação. No começo do ano você com R$100 comprava algumas coisas, no final do ano você compra menos, o dinheiro perdeu valor. E isso é muito bom para o governo. Ele pega dinheiro emprestado agora, a juros baixos, através de títulos públicos, e quando ele for te pagar daqui a muito tempo, o dinheiro vale menos, porque a inflação está comendo o valor do dinheiro. Então, na hora que ninguém mais quiser a moeda do governo, já que para se financiar constantemente ele produz mais dinheiro, como o governo vai se financiar? Tem muita gente, você colocou a ideia de um filósofo espanhol outro dia nos stories, sobre como o Bitcoin levaria ao fim dos estados como a gente conhece hoje. Mas o que iria surgir no lugar? Se o fim do dinheiro acontecesse e o fim desse modelo atual? O que você acha que vai acontecer? Essa é a pergunta de $1 trilhão. Né? Sobre hiperinflação, sim, vai acontecer. Hiperbitcoinização é só o outro lado da moeda da hiperinflação. Né? Pô, o Bitcoin subiu sei lá quantos trilhões de %. Isso não é normal, só acontece quando você tem um tipo de dinheiro novo e o dinheiro passado está perdendo valor num ritmo adoidado. E eu concordo com o que você falou, que a inflação é calote. A inflação é um jeito mais sutil de governos darem calote. E hiperinflação é o calote final, né? O jubileu final, o calote final na dívida, aí você vai, troca de moeda e esquece o que rolou lá no passado. A Alemanha, na República de Weimar, depois das guerras, lá no entre guerras aconteceu hiperinflação, tem outros eventos ao longo da história que a galera estuda, e eu não sou economista, não sou especialista nesses eventos, mas tem alguns casos ao longo da história em que isso já aconteceu, né? Então, o grande problema é que, do jeito que o Bruno colocou e você complementou, não tem como chegar no estágio final sem violência, por exemplo. Né? Porque o grande problema é que o diferencial hoje... Eu acho que evoluímos a um certo patamar ético onde não vai ter mais violência. Imagina. Com certeza. Se a gente parar para pensar, parece, né? por que está chegando nisso tudo? Né? Porque o Estado ele cada vez está ficando maior, porque a gente fala assim, está tendo inflação, emissão de moeda. Né? Para quê? Para financiar uma tentativa de um estado de bem-estar social. Né? E ninguém aqui é contra um certo bem-estar social. Só que os políticos se aproveitam disso por interesse próprio. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Exatamente. Há mais bem-estar social para Revolução dos bichos, certo tipo de pessoa. E é o que você disse, governos ditatoriais substituem outros e viram ditatoriais como Cuba, por exemplo. Saiu o Fulgêncio Batista, puta, que bom, entrou o Fidel. E aí ficou lá mais de 50 anos como um ditador, né? Mas o que está acontecendo hoje? Por que tem inflação? Qual a base? Qual o motivo, assim? Porque muita gente me pergunta, tá tendo inflação no mundo inteiro. Por quê? Porque os governos gastam mais do que ganham. É isso. Qual o resumo da história? A gente está aqui sentado um domingo por quê? Porque os governos gastam mais do que ganham. Por que os governos gastam mais do que ganham? Porque quem está no governo não é responsável por pagar o preço depois dessa história. Vale a pena para ele. Vale a pena para ele. O cara fica muito bem, ele passa lá uma lei, olha, a partir de agora, todo mundo que mora a 100 quilômetros de uma capital vai ter energia gratuita porque o cara mora mal, não sei o quê. Ninguém pensa o seguinte, que é uma decisão da pessoa. Se eu quero morar a 100 quilômetros de uma capital, eu tenho que arcar com o fato de que... Então, assim, nos últimos 20 anos, principalmente no mundo inteiro, a gente está vendo uma sucessão de decisões que explodiram os estados. E qual a consequência disso? Emissão de moeda, emissão de moeda, emissão de moeda,
estado maior, maior, maior. E aí uma raiva, entre aspas, dos estados, né? Quando a gente olha a Califórnia, por exemplo, onde está tendo um êxodo, cada vez mais impostos, né? A população está indo embora da Califórnia, né? Mais impostos, impostos, impostos. E eu vejo, cara, o que me preocupa, né? Uma raiva dos estados, um ataque à população. Então, outro dia eu estava vendo que tinham deputados, eu não sei como eles se chamam exatamente nos Estados Unidos, dos condados, querendo impor um imposto retroativo de 10 anos para quem saiu da Califórnia. Então, não, você saiu para fugir dos impostos, você vai ter que pagar mais 10 anos, você vai pagar mais 10 anos para trás. Por quê? Porque os estados estão desesperados por dinheiro. Então, a solução, eu acho que ainda está em tempo, seria uma diminuição dos estados, mas alguém acha que vai acontecer? Não vai. Não vai acontecer. Então, vai ter uma quebradeira, e aí me preocupa essa questão. Como vai se resolver? Porque o Estado cada vez mais está partindo para cima das pessoas com essa ânsia de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí vem as criptomoedas, porque o início do podcast foi exatamente falando sobre isso, né? A gente quer proteger o dinheiro. Eu quero decidir, cara, se eu trabalhei e ganhei X mil no mês, é meu esse dinheiro. Eu não posso esperar que um cara em Brasília, ou um cara em Washington, ou um cara em Bruxelas, que é o caso da União Europeia, um cara em Bruxelas vai decidir o que o alemão vai fazer com o dinheiro dele. E hoje existe essa... É uma loucura. Para a gente é uma loucura. Para a maior parte das pessoas, não. As pessoas não entendem que, olha, você ganhou o seu dinheiro, você quer contribuir com a sociedade, mas contribuir com quanto? Com 80%? Quem vai tomar essa decisão pelo nosso dinheiro? E isso é o gerador da inflação. É exatamente só isso, né? Alguém tomando decisões erradas constantemente e o mundo vai virar o caos, como virou a Grécia, né? Onde, sei lá, 30% da população era funcionário público, para cada carro tinha 5 motoristas. A Argentina está meio assim, né? O país está empobrecido. A Venezuela, mais de 90% da população na pobreza, a maior reserva de petróleo do mundo, e mais de 90% da população na pobreza. Do momento que o Hugo Chávez assumiu até hoje, mais de 90% das indústrias da Venezuela acabaram fechando. Então, o país já não produz nada porque o Estado quis tomar tudo. Quando a gente toma essa consciência disso tudo, é muita loucura, porque é algo tão claro, né? Tipo assim, está acontecendo isso, 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 e ninguém faz nada, né? Então, isso é que é meio louco de pensar, né? Achei o resumo sobre inflação magnífico. Só para não deixar a pergunta do Bruno no ar, não acho que com a ascensão do Bitcoin e das criptomoedas a gente vai deixar de ver estados como a gente conhece ou as democracias vão perecer. Eu acho que vão perdurar aqueles sistemas de governo que souberem sair desse conundro, né? Que souberem gastar menos do que arrecadam. Tem um pensador que chama Albert Hirschman, que fala sobre direito de voz e direito de saída. Então, que os bastiões, os pilares de uma sociedade funcional são você conseguir expressar o que você pensa, né, a voz, liberdade de expressão, mas também o direito de você cair fora de um esquema quando você não concordar com ele. E no mundo em que a gente vive, a gente não tem esse direito de saída, de opt-out, né, de desassinar o contrato social que a gente nunca assinou, na verdade, porque a gente nasceu brasileiro, é brasileiro e é aqui que a gente vai ser cidadão, vai pagar imposto, vai seguir as regras e tal. Então, eu acho que num período, se Deus quiser, Satoshi nos ajudar e a gente entrar num período saindo dessa Pax americana, né, que a gente vive pelas últimas décadas e entrar num período de Pax bitcoiniana, eu acho que vão perdurar as democracias que souberem gastar menos do que arrecadam, os sistemas que te deixarem falar o que tu pensa, mas também cair fora para fazer parte de outro sistema na hora que tu quiser. Então, acho que as coisas talvez não mergulhem em tanta violência assim. Vai ter muita gente que vai perder poder e não vai ficar feliz com isso, mas se a base da pirâmide, como tu usou a metáfora ali, a imagem do George Orwell, for educado o suficiente e souber usar esse momento de abertura econômica trazido pelas criptomoedas para se empoderar, eu tenho esperança de que a violência vai ser breve e a gente vai mergulhar num futuro muito mais próspero do presente que a gente vive hoje. Mas a tua esperança é de violência breve, não Breve, sem violência. Sem violência não dá, né? Nos Estados Unidos o pessoal saiu da Califórnia e foi para o Texas, né? Fugindo, porque lá é diferente do Brasil, né? Você pode ter regimes tributários diferenciados. O Elon Musk fez isso. O Elon Musk, o podcaster,
Joe Rogan, que ele recebeu lá os 100 milhões do Spotify. Parece que a diferença era de 13 milhões de dólares de impostos. Ele foi embora. Então, o lugar perde as mentes brilhantes. Olha que loucura. Aí você falou o direito de ir embora. De repente, daqui a pouco, as pessoas vão embora de vários locais e vão procurar Malta, Estônia, né? Vão começar a ir para esses locais.